No vasto e aparentemente interminável oceano, navegava arqueando de um lado para outro uma inteira frota portuguesa de 4 navios, carregando a bordo tripulantes que não viam terra já fazia 3 longas semanas. Mas essa era apenas parte da história de uma longa jornada que representava uma magnífica aventura em suas vidas, que eles suportavam com resignação. Essa viagem representava um feito histórico impressionante da navegação e exploração de rotas marítimas nunca realizada antes por ninguém. Tinham partido de Lisboa e viajado durante mais de 10 meses, percorrendo uma distância equivalente à metade da circunferência da Terra. O comandante era um homem chamado Vasco da Gama, nomeado diretamente pelo rei de Portugal para essa tarefa. Vasco e seus homens juntos haviam contornado a África, e navegado impetuosamente através do vasto e desconhecido Oceano Índico. Para Vasco da Gama, essa missão era mais do que apenas adquirir uma parte do lucrativo comércio de especiarias para seu rei. Era também uma missão para engrandecer o cristianismo no mundo. No entanto, a expedição de Vasco da Gama chegou muito perto várias vezes de ser um completo desastre. Viu seus homens lutarem contra os rigores da desnutrição, a aflição das doenças e os infortúnios da guerra. A questão ao retornarem para casa permanecia. Tudo pelo que tinham passado realmente valeu a pena? De repente, a leste no horizonte, emergindo da névoa do oceano, a silhueta de alguma coisa tomava forma. Não era apenas terra, viam-se formar um vasto e impressionante contorno de montanhas ocupando toda a linha do horizonte. Não era o simples formato de uma ilha que se formava diante de seus olhos, mas aquele era sim um vasto continente. Nas últimas décadas do século XV, eventos históricos dramáticos tomaram conta da Península Ibérica. Em 3 de fevereiro de 1488, Bartolomeu Dias contorna o ponto extremo sul da África, e nesse mesmo ano Pero de Covilhã chega à cidade de Calicut, visitando Cananor, Goa e Ormuz, na região do Malabar na costa ocidental da Índia. As descobertas combinadas de vários exploradores contribuíram para Portugal poder extrapolar esses acontecimentos, forjando uma passagem marítima para os lucrativos mercados de especiarias do subcontinente indiano, desde a Europa contornando a África até o Índico. Nesse contexto agitado dos últimos dias do século XV, o rei Dom João II de Portugal foi forçado a desviar sua atenção do patrocínio de descobertas e explorações marítimas para a arena da política religiosa, envolvendo-se em violentas campanhas militares com os cruzados no norte da África. Em 1491, seu único filho e herdeiro morreu em um acidente, causando sérios problemas na linha de sucessão do trono português. No ano seguinte, em 1492, o rei português enfrentaria uma crise humanitária com refugiados judeus. Nesse mesmo ano, os reinos vizinhos de Castela e Aragão completaram a reconquista, derrotando o último reino do Islã na Península Ibérica, constituindo, assim, o reino da Espanha, levando à expulsão dos judeus, muitos dos quais encontrariam refúgio em Portugal. Essa realocação da população judaica da Espanha em Portugal colocaria uma pressão extra considerável por sobre a própria coroa portuguesa. No entanto, esses eventos menores seriam logo eclipsados por um dos maiores acontecimentos da história: a descoberta da América. Em 3 de março de 1493, um pequeno navio se debateu para entrar no Porto do Restelo, uma pequena aldeia próxima de Lisboa. Seu nome era Santa Maria, e levava a bordo o explorador genovês Cristóvão Colombo navegando sob a bandeira da Espanha, que trazia a extraordinária notícia acerca da existência de um vasto e fabuloso mundo novo que ele acabara de descobrir para a coroa espanhola. Alguns argumentam que Colombo desembarcou intencionalmente em Portugal para esfregar sua descoberta na cara do rei português Dom João II, que havia rejeitado sua expedição anteriormente. Outros caçoavam que o capitão genovês mal conseguiu atracar seu pequeno navio em Rastelo. De qualquer forma, um confronto com a Espanha parecia inevitável quando a notícia da viagem de Colombo se espalhou por toda a Europa sobre a descoberta da América. O rei Dom João imediatamente reivindicou o novo território que Colombo acabara de descobrir, citando uma violação de um tratado anterior. Como resultado, ele começou a expandir tremendamente a marinha portuguesa. A Espanha também se preparava para a guerra, mas sabendo que a marinha portuguesa era maior, os reis católicos, Isabel e Fernando, decidiram apelar ao Papa para interceder por uma solução pacífica. O pontífice na época era Alexandre VI, o Papa Borgia, que havia chegado ao poder apenas um ano antes. O Papa Alexandre era considerado um espanhol, tecnicamente era aragonês, e principal responsável em colocar Isabel no trono espanhol junto com Fernando. O Papa e Isabel estavam em excelentes relações, e esta seja talvez a razão pela qual a rainha castelhana escolheu astutamente esse caminho de mediação papal. O Papa passaria várias bulas a fim de definir claramente as esferas de influência das duas potências ibéricas, Portugal e Espanha, por sobre as terras que ambos estavam rapidamente descobrindo e mudando a geopolítica do mundo da época. Embora seja preciso mencionar que as decisões papais tendiam a favorecer grandemente a rainha de Castela da Espanha.
Kristen Downey, no livro The Warrior Queen, explica o que aconteceu em Tordesilhas. Os portugueses, naturalmente, nunca ficavam satisfeitos com as decisões do Papa. A Rainha Isabel e o Rei João de Portugal, em conversas privadas, negociavam na cidade de Tordesilhas seus próprios interesses na divisão do globo, a partir das áreas de influências ou terras que continuamente descobriam e estavam sendo incorporadas a seus reinos. O acordado em 7 de junho de 1494, conhecido como o Tratado de Tordesilhas, empurrou a linha divisória norte-sul que repartia o globo terrestre em duas metades para 370 léguas a oeste dessa cidade, ou aproximadamente 1.200 milhas oeste a partir das ilhas de Cabo Verde, permitindo dessa forma que Portugal mantivesse todos os direitos sobre a costa da África e a navegação exclusiva no que é hoje o Atlântico Sul, empurrando os espanhóis para o Oceano Pacífico. A resolução dessa disputa entre Portugal e a Espanha, pelo menos neste momento, e pela perspectiva da Rainha Isabel e do Rei Dom João, era de que a Espanha agora possuiria todo o lado ocidental da influência por sobre todas as novas terras, e Portugal possuiria seção oriental, o Atlântico Sul. Os dois primos tinham dividido o botim ao meio. Deve-se observar aqui que Portugal já deveria suspeitar da existência de uma extensa borda de terra ao longo da América do Sul no lado oposto da África, onde hoje está situado o Brasil, levando à conclusão de que as descobertas de Pedro Álvares Cabral em 1500 apenas formalizaram essas suspeitas. O mundo estava dessa forma dividido entre áreas de influências ibéricas, definindo claramente o que seria de Portugal e da Espanha. Uma Espanha unificada e cada vez mais agressiva dirige-se agora para o oeste na direção do Oceano Pacífico, e Portugal ficava livre para o leste, controlando o Oceano Atlântico Sul. Em termos de explorações e investigações marítimas, era hora agora dos portugueses voltarem às navegações. O rei Dom João II revigoraria seus planos para forjar uma passagem marítima para a Índia pelo leste contornando a África, mas não viveria para ver esses seus objetivos serem plenamente realizados. Em 1495, Dom João, outrora considerado o príncipe perfeito, morre aos 40 anos sem deixar herdeiros. Seu primo, Dom Manuel, conhecido como Rei Bem-aventurado, era quem chegava ao poder para finalmente realizar as pretensões da coroa portuguesa no Oriente. Roger Crowley, em seu livro Os Conquistadores, descreve o rei Dom Manuel de Portugal da seguinte maneira: o novo rei herdou aquele traço messiânico e de destino manifesto, profundamente consolidado na consciência da Casa Real Portuguesa de Avis. Batizado com o nome de Emanuel, ou seja, Deus está conosco, ou bem-aventurado, ele viu nisso um significado místico associado à sua coroação. Dom Manuel tinha 26 anos, e foram necessárias circunstâncias extraordinárias para colocá-lo no trono, ou seja, a morte ou o exílio de 6 pessoas da linha de sucessão monárquica portuguesa. Ele viu sua realeza como um sinal de que havia sido escolhido por Deus. Os planos da Índia, que vacilaram nos últimos anos conturbados do reinado de Dom João II, tornavam-se agora a principal ambição e objetivo do reinado de Dom Manuel, acreditando firmemente que ele, e somente ele, havia herdado o manto e o talento de seu tio-avô, Dom Henrique, o Navegador. Durante reunião no Conselho Real Geral de dezembro de 1495, Dom Manuel enfrentara oposição acerca dos desígnios de sua nobreza, e sobre seu envolvimento em viagens de longa duração, rechaçando qualquer intento de ser questionado. Em vez disso, para mostrar seu poder real à nobreza de Portugal, ele nomeou um homem de pequena nobreza para assumir o comando de uma nova frota que acabara de montar. Sua missão era encontrar a rota marítima ainda desconhecida para os mercados de especiarias da Índia. O homem que o rei havia escolhido para fazer esse trabalho se chamava Vasco da Gama. Vasco da Gama nascera em 1460 na cidade de Sinas, Portugal. Seu pai, Estevão de Gama, e sua mãe, Isabel Sodré, tiveram 5 filhos, dos quais Vasco era o filho do meio. No entanto, sabe-se muito pouco sobre sua infância. À medida que amadurecia, era considerado inteligente, excelente em matemática e bem versado em navegação. Também foi dito dele que tinha um temperamento de pavio muito curto. De fato, à medida que sua história de vida se desenrolava, ele abraçava cada vez mais esse seu lado sombrio. Aos 20 anos, ele seguiu o caminho militar e religioso. Como muitos membros de sua família, ele se juntou às fileiras da Ordem de Santiago, e com o tempo se tornaria um fervoroso defensor da fé. Assim, ao longo de sua vida adulta, ele teria desenvolvido um ódio visceral contra o Islã. O Portugal em que Vasco da Gama havia sido criado mudava rapidamente, deixando para trás a mentalidade religiosa medieval ligada às cruzadas, dando lugar à do Renascimento, mais ligado à era dos descobrimentos de novos continentes e às rotas marítimas. Lisboa tornou-se aos poucos um porto notável, repleto de um burburinho de frenéticas atividades mercantis, vibrando de produtos exóticos do Oriente. Dom Manuel havia assumido o trono de um reino com mais de 80 anos de experiência marítima de ponta,
desde exploração até o comércio e a construção naval, e isso refletia numa mão de obra especializada, com marinheiros bem treinados e ansiosos para serem parte da expansão desse seu império em um grande empreendimento comercial global, demonstrado também através das atividades frenéticas nos estaleiros em constante expansão. Portugal não estava apenas produzindo simples navios para navegação e exploração marítimas, mas sim, os navios mais rápidos e cada vez mais bem armados com canhões de bronze sobre peças giratórias de alta qualidade, tripulados por artilheiros alemães e flamengos bem treinados, dando às novas viagens uma capacidade ofensiva decisiva. Vasco da Gama recebeu 4 navios da coroa. 2 eram naus do tipo carraca de 600 toneladas cada em homenagem a arcanjos, o São Rafael e o São Gabriel. Uma era uma caravela redonda de 50 toneladas chamada Bério, e a última era um grande navio de abastecimento. Nenhuma despesa foi poupada em equipamentos para essa frota. As naves carregavam os melhores mapas, astrolábios e canhões. Vasco da Gama recebeu 2.000 cruzados de ouro, uma soma enorme, assim como seu irmão Paulo, que comandaria o São Rafael. A tripulação da frota constituía-se de vários marinheiros extremamente competentes, incluindo Bartolomeu Dias, o primeiro explorador a contornar o ponto extremo sul da África, e também seu irmão, Diogo Dias. O dia 8 de julho de 1497 foi considerado um dia auspicioso pelos astrólogos da corte. Nas margens do Tejo em Lisboa, Vasco da Gama batizou seus homens e navios com uma procissão sagrada ladeada por padres e nobres. Com muito alarde, a tripulação foi cerimoniosamente levada a bordo de seus navios e a frota colocou-se em marcha. Em uma semana, eles chegaram às Ilhas Canárias. Inicialmente, com ventos favoráveis empurrando pelas costas, eles foram capazes de avançar rápido para o sul, mas logo depois uma névoa espessa cegou a frota, que se separou perdendo a formação em meio ao breu que se formou. Vasco da Gama havia dado instruções para esse tipo de contingência, definindo a ilha de Santiago no arquipélago de Cabo Verde como ponto de reunião e reagrupamento da frota. Em 26 de julho, a frota foi reagrupada. Na semana seguinte, os navios permaneceram atracados em Santiago, reabastecendo-se de suprimentos frescos e o máximo de água que podiam carregar. Foi nesse ponto da viagem em que o navegador Bartolomeu Dias decidiu permanecer em Santiago, abandonando a expedição. Em 7 de agosto de 1497 a frota partiu. Usando o conhecimento das correntes oceânicas e o padrão dos ventos estabelecido pelo trabalho de Bartolomeu Dias e outros exploradores portugueses, a expedição tomaria um curso absolutamente surpreendente, explica Roger Crowley. A expedição estava prestes a embarcar a uma manobra sem precedentes a cerca de 700 milhas ao sul do arquipélago de Cabo Verde, aproximadamente a 7 graus do Equador, em vez de seguir os contornos da costa africana como de costume, a carraca São Gabriel e os navios que a seguiram viraram subitamente seus lemos para o sudoeste, fazendo mergulho em direção centro-atlântico, descrevendo um enorme loop através de uma grande curva fechada em arco cortando o Atlântico Sul. A terra desapareceu atrás deles com os navios da frota avançando rapidamente para o desconhecido e sendo engolidos pela vastidão do Oceano Atlântico. Vasco da Gama decidiu seguir o curso totalmente contra-intuitivo estabelecido por Bartolomeu Dias 9 anos antes. Ao invés de contornar a costa da África, fazer um loop em arco fechado por sobre o Atlântico Sul para aproveitar a ação das correntes marítimas que descem na direção sul e que, quando combinadas com os ventos alísios de oeste que sopram na altura do Trópico de Capricórnio, empurram os navios do meio do Oceano Atlântico para além do Cabo da Boa Esperança, contornando dessa forma rapidamente o sul da África. Mas o curso que tomou a nau Capitânia São Gabriel no meio do Atlântico foi de um arco muito mais amplo do que das experiências anteriores de Bartolomeu Dias, empurrando a frota para mais além do meio Atlântico com direção mais acentuada para o oeste. Ao fazer isso, ficou evidente que no final do século XV, os navegadores portugueses deveriam ter uma ideia clara de como funcionavam os ventos alísios que sopram para o oeste, combinados com as correntes que descem na direção sul no Atlântico Sul. O curso que a frota tomou foi um vasto arco para muito além do meio do Atlântico Sul. Enquanto Bartolomeu Dias em sua jornada navegou longe de terra vista por 30 dias, essa parte da viagem de Vasco da Gama duraria 93 e cobriria uma distância de mais de 4.500 milhas. Para colocar isso num contexto moderno, é como voar de Lisboa para Nova Delhi. Porém, há muitos aspectos misteriosos nesta etapa da viagem. 2 semanas depois, em 22 de agosto, o cronista de bordo da frota, Álvaro Velo, registrou ter visto pássaros, o que indicava proximidade com terra. Em seguida, os eventos do diário de bordo omitem quaisquer registros adicionais pelos quase 2 meses seguintes. Os historiadores se perguntam como não poderia ter havido nada de significativo a ser observado e registrado nos documentos de bordo durante todo esse tempo. Alguns estudiosos teorizam que a viagem de Vasco da Gama teve um cunho essencialmente exploratório, para se investigar qual era a extensão das correntes marítimas que se observava empurrando os navios na direção sul desde quase o meio do Atlântico Sul,
suspeitando eles que essas correntes eram formadas por uma longa costa, que abaixo do nível oceânico criavam uma forte turbulência como se fosse um rio submerso. Suspeita-se também que durante esses 2 meses em que não há registros de bordo, os portugueses tenham avaliado a longa extensão de terra que percorre a costa leste da América do Sul, e que ajudavam a formar essas correntes marítimas no Atlântico Sul, e ainda que a falta de registros de bordo foi um meio de se manter essas investigações sigilosas. A determinação da tripulação foi testada ao extremo durante todo esse tempo. A comida começou a apodrecer. A água doce tornou-se escassa. A febre, a disenteria, a desnutrição e o escorbuto ceifariam muitas vidas. Depois de cruzarem a linha do Equador, até mesmo a reconfortante e tradicional guia orientadora da Estrela do Norte se perdeu no céu atrás do horizonte em meio ao vasto oceano. Em 4 de novembro de 1497, a costa africana foi avistada, e a frota ancorou na Baía de Santa Helena, que ficava nordeste acima do Cabo da Boa Esperança, mas eles tinham percorrido um longo caminho desde as ilhas de Cabo Verde 4 meses atrás. Acredita-se que esse desvio tenha ocorrido porque tenham virado para o oeste cedo demais, aproveitando os ventos de alísio que sopram do Brasil em direção à África na altura do Trópico de Capricórnio, quando deveriam ter descido um pouco mais para o sul da costa hoje brasileira. Nessa localidade de Santa Helena na África, os navios foram eventualmente reparados e abastecidos com suprimentos. Quando os pastores da área foram contactados, a tripulação de Vasco inicialmente aproximou-se deles com boas intenções, no entanto, não demorou em surgir violenta hostilidade, levando a escaramuças armadas. Para o comandante Vasco da Gama, este foi um ponto de virada em sua perspectiva de como proceder durante essa viagem exploratória. Deveriam proceder com o máximo de cuidado e fortemente armados. Desse modo, os acontecimentos ao longo da viagem iam moldando o temperamento de Vasco da Gama para reagir preventivamente a menor provocação. Em 2 de dezembro de 1497, a frota chegou à Baía dos Vaqueiros na África do Sul, onde Bartolomeu Dias já havia estado anos antes, passando em 15 de dezembro pelo último padrão marcador de pedra deixado por Dias em expedição anterior que marcava os limites de qual tinha sido a extensão da presença portuguesa nessa região. A partir daí, a passagem em direção ao Oceano Índico para a Índia estava agora diante deles no horizonte com a frota contornando a costa leste da África a partir de Moçambique, mas à medida que avançavam, a longa expedição cobrava seu preço, e o escorbuto se alastrava com força devastando a tripulação. Roger Crowley, em Os Conquistadores, nos dá uma visão desses acontecimentos. Os sintomas do escorbuto avançavam rapidamente, e muitos na tripulação se encontravam em estado lastimável, com pés e pernas inchadas, gengivas pútridas e sangrando e dentes doloridos, fazendo com que a maioria dos homens mal conseguissem comer ou mastigar. Os odores eram atrozes, as feridas não cicatrizavam, e a tripulação a bordo da frota lentamente começava a morrer. Em 22 de janeiro de 1498, a frota debilitada alcançou o delta de um enorme rio, onde hipopótamos e crocodilos foram vistos pela primeira vez. Era a foz do caudaloso rio Zambeze, que viria a salvar a expedição do aniquilamento completo. Não tanto pelo ar puro ou pelas intervenções médicas, que a tripulação imaginou estar melhorando, mas sim pela abundância de frutas encontradas ao longo das margens do rio Zambeze que continha a valiosa vitamina C, tão necessária para curar o escorbuto, produzido em longas viagens marítimas por causa da alimentação precária e deficiente em alimentos frescos. Por um mês, a frota ancorou no delta e se recuperou. Um padrão de marco de pedra dedicado a São Rafael foi edificado marcando os limites do território português que estava sendo investigado. Eventualmente, os navios deixaram o grande rio Zambeze para trás em 24 de fevereiro. Mas alguns dias depois, em 2 de março, eles avistaram uma grande baía. A caravela Bério enviada para investigar melhor o lugar encalhou em um banco de areia. Enquanto a tripulação tentava libertá-la, foram abordados por homens da localidade em canoas que os convidavam a entrar. A língua que eles falavam, no entanto, era inconfundível. Falavam árabe. Desconhecido para Vasco e sua tripulação, o rio Zambeze marcava o início das terras pertencentes ao sultão de Moçambique, um país muçulmano. Os portugueses acabavam de penetrar em um vasto mundo novo. Afinal, o Oceano Índico tem 30 vezes o tamanho do Mediterrâneo, e isso refletia sua imensa complexa e diversa comunidade. Roger Crowley mais uma vez coloca isso muito bem em Os Conquistadores. Ao contrário de Colombo, os portugueses não haviam irrompido em mares silenciosos. Por milhares de anos, o Oceano Índico tinha sido a encruzilhada do comércio mundial, do Cantão ao Cairo, da Birmânia a Bagdá. Tudo isso alcançado por meio de um complexo entrelaçamento de uma gama diferenciada de sistemas comerciais, estilos marítimos, culturas e religiões, sem mencionar a variedade com que esses centros se distinguiam por seus graus de importância e relevância. Malaca, na Península Malaia, sendo maior que Veneza, era destino das mercadorias vindas da China. Calicut, na costa ocidental da Índia, negociava pimenta, ou mus,
servindo de porta de entrada em direção ao porto de Hormuz no Golfo Pérsico e Bagdá, para daí atingir o comércio do Mediterrâneo. O porto de Aden na entrada do Mar Vermelho, hoje no Iêmen, servia as rotas para o Cairo, que era o centro nervoso do mundo islâmico da época. Desde Aden se despachava ouro e escravos provenientes da África, incenso e tâmaras da Arábia, cavalos da Pérsia, ópio do Egito, porcelanas da China, enxofre de Sumatra, diamantes do Planalto de Decão na Índia. Ninguém exercia monopólio nesse amplo ambiente comercial. Era tudo muito extenso, complexo e intrincado. Toda essa região constituía-se numa vasta e relativamente pacífica zona de livre comércio. Mais da metade da riqueza do mundo passava pelas águas dessa comunidade comercial. Deus, dizia-se, havia dado o mar como um bem comum. Vasco da Gama e sua tripulação enfrentariam uma muito íngreme curva de aprendizado ao entrar nessa baía. Tinham atracado em uma cidade de Moçambique. Esta não era apenas uma pequena aldeia. Era uma cidade sofisticada pontilhada de edifícios, portos vibrantes e mesquitas. O sultão se aproximou pacificamente deles, confundindo os portugueses como sendo comerciantes muçulmanos. Vasco da Gama jogou verde para colher maduro, sustentando o estratagema e fingindo ser muçulmano, mas logo sua credibilidade foi questionada, pois seus navios estavam em um estado deplorável e os presentes que Vasco da Gama poderia oferecer eram apenas sinos de latão, colares de coral e tecelagens modestas. Não eram mais do que bugigangas para o sultão e seus administradores, e quando ninguém na frota conseguiu reproduzir uma palavra do Alcorão, o sultão começou a suspeitar que Vasco não era o que parecia ser. Apesar das tensões crescentes, o sultão não se recusou a fornecer à frota portuguesa um piloto quando solicitado. No entanto, em 10 de março de 1498, os navios atracaram em uma ilha próxima para conduzir uma missa cristã de ação de graças. O piloto muçulmano emprestado pelo sultão vendo isso fugiu, supondo Vasco da Gama corretamente que seu disfarce havia sido descoberto. Era hora de se mexer, mas os ventos predominantes impediam a partida, e seus estoques de água estavam acabando. Na meia-noite de 22 de março, Vasco da Gama voltou à cidade e tentou entrar secretamente no porto para obter água doce. Sua presença foi alertada, e nos 3 dias seguintes, os homens do sultão lutaram ferozmente contra ele. No entanto, os portugueses trouxeram seus canhões e os repeliram, destruindo uma parte da cidade no processo. Em 25 de março, os portugueses conseguiram água em troca de alguns reféns, fugindo do porto, não sem antes fazer questão de bombardear a cidade ao saírem. Velejar sentido norte foi difícil já que os ventos não eram favoráveis. Em 7 de abril de 1498, a frota de Vasco da Gama chegou ao porto de Mombaça. Aqui se repetiria o mesmo padrão de choque cultural. Os moradores inicialmente se aproximaram trazendo presentes, embora o clima fosse muito mais cauteloso. Mais tarde, quando a caravela São Gabriel estava sendo rebocada para o porto por pilotos locais, a nave abauroou um outro navio. Os portugueses ficaram furiosos, torturando o piloto por ter provocado o incidente intencionalmente. O povo da cidade retaliou tentando assaltar os navios da frota portuguesa à noite, mas acabaram sendo repelidos. Mais uma vez, era hora de levantar âncoras e seguir em frente. No entanto, à medida que a frota portuguesa avançava para o norte, recorreu à pirataria, atacando e apreendendo 2 navios ao longo do caminho. Vasco da Gama precisava desesperadamente de um piloto que pudesse levá-lo através do Oceano Índico, mas essa primeira tentativa tinha sido infrutífera. Saindo de mãos vazias seguiram em frente. Em 14 de abril de 1498, eles chegaram à cidade de Malindi, no atual Quênia. Aqui a recepção foi um pouco mais amigável, embora Vasco da Gama tenha se recusado a desembarcar e interagir com os locais. No entanto, como demonstração de boa vontade, libertou os prisioneiros feitos na abordagem do dia anterior. Roger Crowley comenta o caso. Vasco da Gama estava ansioso para obter um piloto, e foi preciso outra apreensão de um navio da região com reféns para conseguir obter um guia marítimo. O sultão de Malindi resolveu despachar um escravo cristão que estivesse disposto a conduzir a expedição portuguesa através do Oceano Índico até o destino desejado. Era mais provável que fosse o muçulmano Gujarati que possuía um mapa do Oceano Índico Ocidental e estava familiarizado com os quadrantes das observações astronómicas do céu da região. 500 anos depois, os capitães árabes ainda estariam amaldiçoando o nome desse piloto, que foi o primeiro a compartilhar com os portugueses os segredos da navegação oceânica do Índico. Eventualmente, os habitantes locais se refeririam aos portugueses pelo nome depreciativo hindi para estrangeiro. Eles o chamariam de Farangi. Em 24 de abril de 1498, os portugueses partiram de Malindi. Com os ventos das monções nas costas, eles deixaram a África para trás em direção à costa do Malabar na Índia. Eles viajaram na direção nordeste, e em 29 de abril,
Vasco da Gama avistou a Estrela do Norte, que nessa região e latitude é o ponto guia de navegação através dos quadrantes do céu do Oceano Índico entre a Arábia e a Índia. Em 18 de maio, após 23 dias em mar aberto, altas montanhas foram avistadas no horizonte. Era a Cordilheira dos Ghats Ocidentais, uma cadeia montanhosa que corta a costa oeste da Índia. No total, já se havia passado 309 dias desde que deixaram Portugal. A frota havia percorrido 12.000 milhas. Eles finalmente haviam chegado à costa do Malabar. O magnífico centro comercial de Calicut ficava nas proximidades. Este foi um grande momento na história. Vasco da Gama tinha realizado um grande feito navegando pela primeira vez desde as ilhas de Cabo Verde no Atlântico Sul entre a costa do Brasil e a da África, até a costa do Malabar, cruzando o Oceano Índico desde a África do Sul, Moçambique até a Índia. Ele tinha forjado uma rota marítima única para a Índia, desconhecida até então. A frota rapidamente chegou a Calicut, e a seus extraordinários mercados de especiarias, abrindo as portas de uma riquíssima comunidade comercial, em meio a uma extensa área de livre comércio. Todos a bordo podiam prever que uma vasta riqueza estava para ser adquirida. Dito isso, onde quer que houvesse extrema riqueza, também haveria riscos e perigos extremos. Vasco da Gama, seus homens e sua frota navegavam agora através de um vasto oceano bem no meio de um emaranhado de riscos, perigos e recompensas todas igualmente extremas. O preço da realização árdua e heroica é o trabalho árduo e a fadiga. Arriscar a própria vida, até mesmo perdê-la, é ganhar renome. Luís de Camões. Era final de agosto de 1498. 4 navios com bandeira portuguesa subiram a região do Malabar na costa ocidental da Índia. Eles haviam partido da cidade de Calicut apenas uma semana antes. Em seu rastro, deixavam para trás um rei enfurecido decidido a levá-los à justiça a qualquer preço. O orgulho impedia os portugueses de admitir, mas eles estavam fugindo. Em 30 de agosto, o comandante da frota, Vasco da Gama, avistou navios em movimentos rápidos vindos do sul. Seus homens começaram a contá-los. 10, depois 20, depois 50 e, eventualmente, a contagem foi perdida em mais de 70. Os navios transportavam guerreiros de elite, e o próprio Samutiri Rajá, o rei de Calicut. Os navios tinham características e configurações únicas, e uma coisa era certa: força naval hostil se aproximava. Os marinheiros portugueses assistiam à iminência do choque com pavor absoluto. A frota que vinha para interceptar os portugueses avançava rápido, e os ventos contrários simplesmente não eram favoráveis à frota de Vasco da Gama. O amanhecer se anunciava, e esse não era uma ameaça da qual pudessem simplesmente sair correndo. A única perspectiva para Vasco da Gama e seus homens naquele momento era ter que se envolver numa luta feroz em número desigual. Alguns meses antes, a chegada dos portugueses a Calicut no final de maio de 1488 foi uma visão surpreendente para os habitantes locais. Nenhum navio costumava navegar tão cedo na época das monções, e a configuração dos navios portugueses nunca havia sido visto antes nessa parte do mundo. 4 navios menores foram despachados para trazer Vasco da Gama e seus homens para o porto. Confundindo-os com comerciantes muçulmanos, eles foram inicialmente levados diante de um grupo de tunisianos que ironicamente falavam castelhano. Assim, Vasco e seus homens viajaram meio mundo para falarem uma língua relativamente familiar. Os comerciantes muçulmanos que conheceram foram amigáveis e começaram a esclarecer seus convidados portugueses sobre o quão complexo o mundo do Oceano Índico realmente era. Roger Crowley coloca isso muito bem em seu livro Os Conquistadores. O encontro inicialmente tão amigável com os muçulmanos foi provavelmente tão profundamente desorientador quanto tudo mais que estava prestes a acontecer. Era como se os portugueses estivessem olhando para seu próprio mundo do lado errado de um telescópio. Era a Europa que era ignorante e isolada, não esta comunidade comercial em que eles tinham tropeçado. E eles tiveram muita sorte. Um dos tunisianos afirmou que os ajudaria a interpretar esse novo mundo. Ele tinha uma certa nostalgia dos portugueses, com cujos navios ele tinha negociado antes na costa norte da África durante o reinado de Dom João II. Ele ofereceu orientação de como lidar com as intricadas regras de maneirismos e costumes de Calicut que se mostrariam de valor inestimáveis. A cidade, disseram eles, era governada por um rei poderoso, o Samutiri Rajá, que significava o Senhor do Mar. Calicut era uma cidade cosmopolita situada em um excelente porto natural. Navios de todas as etnias e uma variedade de tipos de construções navais vinham do Oceano Índico, para trocas comerciais em Calicut. Enquanto pagassem o importantíssimo imposto portuário ao Samorim,
e permanecessem pacificamente sem criar problemas, ninguém se importaria. As pessoas da cidade eram relativamente bem de vida. Os mercadores enriqueciam com o comércio vindo de todo o Índico desde a Arábia até a China, passando por Malaca na Malásia. Esta não era uma miserável aglomeração urbana constituída de escória, roubo e vilania. A cidade tinha uma população muçulmana respeitável que aprendeu a coexistir com seus vizinhos hindus, e tudo isso estava sob o controle do Samutiri Rajá, o rei de Calicut, que atendia pelo nome de Samorim. O rei tinha reputação de ser honrado e justo com os comerciantes, tornando Calicut um importante e respeitável centro no comércio de especiarias, entre outras coisas. Uma delegação foi enviada, e uma reunião foi marcada para Vasco da Gama se encontrar com o Samutiri. Os capitães da frota portuguesa protestaram imediatamente, já que tinham se tornado extremamente cautelosos com comerciantes muçulmanos e sentiram que isso poderia ser uma armadilha. Apesar disso, em 28 de maio de 1498, o comandante português, juntamente com 13 de seus homens, foram trazidos em procissão real para encontrar o rei Samorim de Calicut. A cena que se desenrolava no salão de audiência era de grande suntuosidade e imenso contraste. De um lado, os portugueses desalinhadamente vestidos, imundos e de aspecto abatido após tão longa viagem em condições precárias de higiene. De outro, o Samorim postado em todo o seu esplendor, ladeado por uma reluzente comitiva real em trajes luxuosos. O Samorim estava ladeado por escudeiros de grande porte com longas barbas e cabelos elaborados escondidos dentro de elegantes turbantes, muitos estavam-nos até a cintura, mas adornados com calças finas, brincos, cinturões e peitoris de ouro. Cada um deles portava uma grande espada curva desembainhada em posição de ataque. Esses homens eram soldados de elite similares aos guerreiros janízaros otomanos ou os varegues bizantinos. Pertenciam à casta guerreira hindu, conhecida como Naiares, e juraram proteger seu mestre com suas vidas. Para os enviados portugueses, eles eram uma visão imponente e ameaçadora. Surpreendentemente, apesar de sua aparência extravagante, Vasco da Gama e sua comitiva consideravam Samutiri Rajá e seus homens como cristãos. O hinduísmo neste momento era algo totalmente desconhecido para eles. Vasco da Gama se apresentou, e expôs os motivos de sua presença e as ordens de seu rei português que o havia enviado para explorar novas rotas comerciais, estabelecer contato com novos reinos e encontrar soberanos cristãos. No entanto, apesar desse seu entusiasmo inicial, a reunião não se desenrolou muito bem. As diferenças culturais e as sutilezas da boa diplomacia não foram bem observadas por Vasco da Gama. Seu senso de orgulho o tornava extremamente rabugento quando notava que as conversações se desenrolavam desfavoravelmente para seu lado. Tentando recuperar o terreno perdido e se recompor, Vasco pediu audiência privada com Samorim, o que lhe foi concedido. Quando o rei perguntou a queima-roupa o que ele realmente tinha vindo fazer em Calicut, a resposta de Vasco foi simplesmente que ele estava em busca de cristãos e especiarias. Essa resposta não impressionou o rei de Calicut, e esse primeiro encontro entre eles terminaria com uma reversão de expectativas para ambas as partes. A cerimônia toda terminou em frustração, decorrente da confusão entre protocolos de nuances desconhecidas entre culturas diferentes. Naquela mesma noite, Vasco da Gama e seus homens perambularam pela cidade tentando encontrar hospedagem. E uma multidão seguia para apreciar o espetáculo que representavam aqueles homens europeus vestidos para eles de moda extravagante, e de tipo étnico bastante diferentes da maioria dos árabes e indianos que era comum em Calicut. A cena foi se tornando exaustiva, piorando com as chuvas torrenciais de monções que encharcavam os europeus, não acostumados ao calor sufocante da Índia. No dia seguinte, um Vasco da Gama destemido despachou presentes para o rei de Calicut: 12 peças de pano, 4 capuzes escarlates, 6 chapéus, um anel de coral, caixas de açúcar, mel e óleo, para citar alguns. Nada disso era digno de um rei, e, como resultado, os europeus perderam muita credibilidade com Samorim, que talvez a essa altura estivesse começando a pensar em Vasco da Gama e seus homens como nada mais do que um bando de piratas humildes sem eira nem beira. Depois de receber esses presentes, o rei fez Vasco esperar o dia todo antes de lhe conceder outra audiência. A segunda reunião seria pior ainda do que a primeira. O rei exigiu novamente saber por que os portugueses haviam vindo a Calicut. E se seu país era realmente rico, porque eles não trouxeram o que era verdadeiramente de valor, isto é, ouro e prata. Vasco da Gama sabia que estava encurralado e respondeu que esta era simplesmente uma viagem de exploração, e que da próxima vez traria presentes mais valiosos. A segunda reunião terminaria miseravelmente. Vasco da Gama nunca mais encontraria o Samorim pessoalmente. Um impasse entre os dois havia começado e só se intensificaria. No final, foi a incerteza dos motivos de ambos os lados,
que levaria tanto Vasco quanto Samorim a quase paranoia na relação entre eles, explica Roger Crowley em seu livro. O Samorim provavelmente ficou inseguro sobre como lidar politicamente com esses estranhos e desconhecidos visitantes portugueses de hábitos e culturas tão diferentes, que não se encaixavam em nenhuma categoria conhecida de comerciante ou político nobre, mas evidentemente eram emissários de um grande rei. O Samorim, como um governante orientado para o comércio, e cuja riqueza derivava dos navios mercantes que chegavam ao seu porto, aberto ao livre comércio, relutava em esnobar Vasco da Gama, e perder com isso uma grande oportunidade para fazer bons negócios no futuro. Em seu julgamento, os mercadores muçulmanos eram, sem dúvida, hostis a esses intrusos cristãos infiéis. O antagonismo principal, que o rei de Calicut rapidamente deduziu, talvez fosse tanto comercial quanto religioso, e que porventura a oposição muçulmana fosse justificada. Os portugueses afinal haviam chegado ao Oceano Índico endurecidos por décadas de guerras santas em várias cruzadas pelo norte da África, destilando muita hostilidade contra os muçulmanos. Então a estratégia básica do Samorim para lidar com essa situação seria manter vigilância na crescente agressividade entre ambas as partes, mantendo a espada meio desembainhada para intervir se fosse preciso entre cristãos e muçulmanos, a fim de que pudesse jogar com os dois lados a seu favor. Apesar do mau estado das negociações, os portugueses foram tolerados e autorizados a negociar na cidade. Vasco e seus homens ficaram em Calicut por várias semanas. Desta forma, baús de especiarias foram comprados, mas o mais importante, desta vez permitiu que suas mentes curiosas se pusessem em ação. Todo o tempo que passaram na cidade permitiu que eles angariassem uma grande quantidade de informações sobre rotas comerciais e marítimas, as principais cidades que faziam comércio com Calicut, e como funcionavam os ventos predominantes nas épocas de monções. Eles aprenderam como as especiarias fluíam não apenas da Índia, mas das ilhas de Sumatra, Java e ainda mais para o leste na Ilha das Especiarias. Eles anotaram as ineficiências nas diversas rotas de transporte desses bens valiosos para o Mar Vermelho, e depois através do Mediterrâneo em direção a Veneza e Gênova. Eles perceberam quantas vezes em que os carregamentos com especiarias trocavam de mãos, provocando com isso uma tarifação nos custos de transporte, o que se compunha com os riscos que se intensificavam devido aos múltiplos segmentos em que os carregamentos mudavam de modal, ora caravanas terrestres, ora navios marítimos, ora altos preços de estocagem, e consecutivas e custosas tarifas portuárias. Isso criava uma muito longa, cara e complexa cadeia de valor adicionado que onerava os preços até o consumidor final, desde a origem no Oceano Índico até os países do Mediterrâneo. Assim, não demorou muito para os portugueses deduzirem qual era o problema, apontando as fraquezas de toda aquela fabulosa comunidade de rotas comerciais marítimas desde a China até a Arábia, passando pela Malásia e Índia, até chegar em Veneza e Gênova. Os portugueses começaram então a reformular todo aquele complexo e ineficiente sistema de rotas comerciais no Mar Índico que poderia ser totalmente simplificado através de uma abordagem muito mais eficiente com um aproveitamento econômico bem mais racional, reduzindo tremendamente os preços das especiarias para o consumidor final na Europa. A ideia seria posicionar Lisboa como o único entreposto de destino dos vários portos de origens no Índico desde Malaca até Calicut, cortando todos aqueles múltiplos segmentos modais, terrestres e marítimos, em apenas um único carregamento, usando claro frotas de navios portugueses, reduzindo com isso os prêmios de risco, as tarifas portuárias, de estocagem e os fretes em uma única viagem de destino a um único porto, Lisboa. Embora as distâncias marítimas até Lisboa fossem muito grandes, os portugueses estariam consolidando as várias rotas de diversos portos de origem de toda aquela região do Índico desde a Península Arábica até a China em uma única rota marítima até o porto de Belém em Lisboa. Os portugueses queriam reduzir os fretes de transporte, assim como os maléficos efeitos multiplicadores de custos, cada vez que as mercadorias trocavam de mãos ou de modais, o que promovia uma custosa sequência. Portos-navios, caravanas-portos, navios-caravanas. Com múltiplos intermediários até que os carregamentos chegassem a Veneza ou Gênova. Em meados de agosto, Vasco da Gama sabia que era hora de partir. Julho e agosto foram períodos relativamente baixos para o comércio, mas nas semanas seguintes, os ventos de monções mudariam e os comerciantes muçulmanos estariam de volta. Ele já sentia uma crescente hostilidade dos muçulmanos locais, que ele temia que estivessem envenenando a mente do Samutiri Rajá contra ele. O comandante português percebeu que suas façanhas agressivas anteriores ao longo da costa africana contra cidades muçulmanas já haviam propalado sua reputação hostil por toda a região do Malabar indiano. Então, Vasco da Gama despachou Diogo Dias, irmão de Bartolomeu Dias, juntamente com a maioria de seus bens comerciais, para entrar em contato com o rei de Calicut para ver se ele concordava em permitir que os portugueses deixassem um posto comercial permanente. Este pedido foi indeferido. Em vez disso, o Samorim colocou Diogo Dias em prisão domiciliar e seus bens foram confiscados. Do ponto de vista do Samutiri Rajá,
Essa era uma ação calculada para garantir que Vasco da Gama simplesmente partisse e não pagasse as taxas portuárias. Para Vasco da Gama, no entanto, isso soava como uma declaração de guerra. O comandante português, sem dúvida, retaliaria. No dia 19 de agosto, uma delegação comercial de cidadãos de Calicut foi recebida a bordo da nau capitânia portuguesa, a Carraca São Gabriel. Era um grupo grande de mercadores, 6 dos quais eram de casta alta, isto é, bem posicionados socialmente, e durante a noite, Vasco baixou as cartas de sua jogada. Ele fez com que seus homens detivessem ao todo 18 membros da delegação de Calicut, e depois levantou âncora e partiu. Em seguida, uma carta foi enviada ao Samorim afirmando que Vasco da Gama retornaria a Calicut, abriria fogo contra a cidade e decapitaria os prisioneiros no porto para que todos pudessem ver, se Diogo Dias e seus homens e os bens portugueses não fossem devolvidos imediatamente. O rei de Calicut concordou, chegando mesmo a permitir que um padrão de pedra que celebrava a passagem dos portugueses fosse construído na cidade. Em 23 de agosto, ocorreu a troca de prisioneiros. Vários navios se aproximaram da frota portuguesa no porto. Diogo e seus homens foram trocados por alguns dos prisioneiros hindus. Em seguida, ainda mais navios se aproximaram, trazendo as mercadorias portuguesas. Mas naquele momento, Vasco da Gama mudou de ideia. Talvez ele não pudesse mais controlar sua paranoia, ou talvez ele tenha presumido que esses navios que chegavam seriam de fato uma ameaça. O comandante português decidiu quebrar o acordo, abandonar seus bens e fugir com seus prisioneiros restantes. Ele optou por não pagar o imposto portuário na saída. Quando Samutiri Rajá descobriu isso, a frota portuguesa estava bem longe. O Samorim ficou furioso, querendo retribuição. Enquanto isso, Vasco navegou para o norte ao longo da costa do Malabar, e em 30 de agosto seus navios foram interceptados por uma frota de mais de 70 navios enviados pelo Samorim para caçá-los. Embora os portugueses tivessem vantagem de poder de fogo, a frota de Calicut o superava em número em termos de navios e homens. Os navios menores da escolta de Calicut ameaçavam envolver e bloquear a frota de Vasco da Gama. Apesar da barragem de fogo desencadeada pelos canhões portugueses, os homens do Samorim continuaram a avançar, e por várias horas uma sangrenta batalha naval se sucedeu com intensa troca de tiros entre as duas frotas. Muitos dos portugueses foram feridos, alguns deles foram mortos, e ainda assim os homens do Samorim mantinham a ofensiva. Por um momento, parecia que os naiares de Calicut estavam ganhando maiores vantagens no confronto, e o resultado desses eventos começaram a parecer sombrios para Vasco da Gama e seus homens. Muitos achavam que este era o fim. De repente, do nada, desatou uma tempestade sobre os navios de Vasco e do Samorim, fazendo com que os portugueses abrissem as velas, aproveitando que para eles seria considerado um vento da divina providência. A frota tomou rumo para o oeste, lançando os navios portugueses em mar aberto, onde a frota de Calicut não poderia alcançá-los. A história registraria isso como a primeira batalha naval portuguesa do Oceano Índico, e não seria a última. Eventualmente, Vasco retornou à relativa segurança da costa de Malabar, ancorando na ilha Anjadiva. No dia 15 de setembro, um padrão de pedra celebrando a passagem portuguesa pela localidade foi erguido nessa ilha, mas este lugar não foi considerado seguro. Em 22 de setembro, uma segunda frota enviada pelo Samutiri Rajá de Calicut atacou novamente, mas era menor e foi expulsa com tiros de canhão com facilidade. Logo depois, um estranho se apresentou e fez contato com os portugueses. Ele estava bem vestido, falava com um dialeto veneziano e afirmou que vinha trazendo presentes. Ele convidou Vasco da Gama para conhecer seu mestre, que ele simplesmente descreveu como um senhor muito rico. Mas Paulo da Gama, irmão de Vasco, começou a investigá-lo com os habitantes locais. Os nativos da área disseram que este homem era um pirata. O estranho veneziano foi imediatamente apreendido e, sob tortura, revelou a verdade. Ele revelou que era um judeu polonês que havia fugido para a Índia para escapar dos pogroms da Europa. Lá ele se tornou um servo do sultão de Goa e afirmou que seu mestre havia despachado uma frota para capturar os portugueses. Roger Crowley explica as implicações que se seguiram a esse fato. O veneziano admitiu que havia um número crescente de navios se reunindo para atacar a frota de Vasco da Gama. O sultão de Goa queria avaliar se os navios portugueses poderiam ser tomados com o objetivo de empregá-los em suas guerras contra seus vizinhos. Para Vasco da Gama, isso lançou uma luz interessante sobre as lutas políticas em curso na Índia Ocidental, o que mais tarde seria aproveitado para também sinalizar a real importância da posição política de Goa na região do Malabar. A situação agora se tornava crítica, pois as forças do Samorim de Calicut estavam chegando do sul e as do sultão de Goa vinham pelo norte. Além disso, a ilha de Anjadiva era um lugar de reabastecimento de água para os navios,
o que implicava que os mercadores árabes do mundo islâmico logo apareceriam também, complicando ainda mais a situação para os portugueses. Era definitivamente hora de partir. Em 5 de outubro, a frota virou para o oeste na vasta extensão do Oceano Índico para a Península Arábica e a África. Era sua única escolha. O estranho veneziano veio como prisioneiro e mais tarde seria batizado como Gaspar da Gama. Seu conhecimento político e estratégico não só da Índia, mas de toda a região do Oceano Índico seria inestimável para os portugueses. No entanto, navegando contra os ventos das monções, a viagem de volta pelo Oceano Índico seria um desastre. No livro Os Conquistadores, isso é bem descrito por Roger Crowler. O retorno através do Oceano Índico em direção à África navegando contra os ventos de monções transformou-se em um pesadelo. Navegar no Índico nessas condições era lutar contra um mar de brisas desanimadoras e contrárias que empurrava os navios para trás, seguindo-se de terríveis calmarias que mantinham as embarcações imobilizadas por vários dias. Os homens a bordo brigavam por qualquer coisa nesse cenário de velas abatidas e arriadas em mar de calmaria, sendo torturados constantemente pela sede e pela fome, pedindo ajuda aos santos, com vermes infestando a comida e com a água tornando-se suja e salobre. Nessas condições miseráveis a bordo, os temidos sintomas do escorbuto abatiam a tripulação da frota portuguesa. Um por um, os mortos eram baixados pelas moradas com o respingo suave de uma benção e o murmúrio de uma oração. Aqueles que sobreviviam estavam mais mortos do que vivos. Um clima de motim estava em andamento. Então, quando o desespero atingiu seu zénite, um vento favorável os pegou e os carregou para o oeste por 6 dias seguidos. Em 2 de janeiro de 1499, o navio danificado avistou a costa africana. A viagem de ida até Calicut tinha demorado 23 dias, a volta levou 93. As lições sobre o funcionamento dos ventos de monção no Índico entre a África e a Índia foram aprendidas a duras penas. Nessa travessia desde a Índia, a frota de Vasco da Gama tinha portado perto do porto muçulmano de Mogadíscio, na atual Somália. Eles não pararam, mas bombardearam a cidade ao passarem por hostilidades vindo de comerciantes árabes que a essa altura já conheciam a fama dos portugueses. Em 7 de janeiro, eles chegaram a Malindi para trocar presentes com o sultão local e depois seguiram em frente. Passaram em 13 de janeiro pela hostil cidade de Mombasa, evitando parar. Seguiram para o sul, porém a perda de vidas na travessia do Oceano Índico tornou-se muito evidente, simplesmente não havia marinheiros suficientes para manobrar toda a frota. O São Rafael foi encalhado e depois queimado. Os 3 navios restantes continuaram a viagem. Em Zanzibar, fizeram negociações pacíficas com o sultão da localidade. Em 3 de março a frota ancorou na Baía de São Brás, verificando que o navio de suprimentos estava impróprio para continuar, dando-o como perdido. Em 20 de março de 1499, contornaram o Cabo da Boa Esperança e a frota de Vasco da Gama virou para o norte, longe do frio. Deste ponto em diante, as entradas nos registros de bordo tornaram-se muito confusas. Há relatos de que em 25 de abril a frota havia chegado a Gâmbia, momento em que uma tempestade separou os 2 navios restantes. A caravela Bário chegaria de volta a Lisboa em 10 de julho de 1499, a carraca Capitânia São Gabriel alguns dias depois, e Vasco da Gama não estava a bordo. Seu irmão Paulo havia ficado muito doente na última etapa da viagem, e Vasco o acompanharia até os Açores, onde Paulo morreu. Vasco acabaria por regressar a Portugal no final de agosto, onde lamentaria a morte do irmão na capela de Santa Maria de Belém. Não foi até o início de setembro que ele fez sua gloriosa entrada na capital. O rei Manuel ficou em êxtase com o sucesso e deu a Vasco da Gama concessões em dinheiro, terras e títulos. As especiarias que ele trouxe de volta foram vendidas por uma fortuna, e suas façanhas foram rapidamente divulgadas por toda a Europa. Até o Papa Borgia, Alexandre VI, ficou impressionado. Uma passagem marítima para a Índia havia sido encontrada. Mas nem todos estavam felizes. O rei de Calicut ainda estava irado com a confusão que Vasco havia deixado para trás na Índia. Os sultões da África Oriental ficaram não menos furiosos, e do outro lado da Europa, os alarmes de uma concorrência inesperada soavam em Veneza, sinalizando que seu monopólio sobre especiarias estaria provavelmente comprometido. Roger Crowley, em Os Conquistadores, relata em detalhes. A viagem de Vasco da Gama pegou todos de surpresa. A expedição portuguesa tinha adicionado 1800 novas localidades ao mapa, revelando um tesouro valioso de novas informações sobre as Índias e o Mar Índico. Isso obrigaria todas as partes envolvidas numa vasta extensão da terra, desde cristãos, muçulmanos e hindus, a redefinirem novas estratégias geopolíticas. E isso se tornou uma questão de vida ou morte para todos os envolvidos tanto no comércio do Índico como do Mediterrâneo. Mesmo antes do regresso de Vasco da Gama, o rei Dom Manuel já tinha começado a definir as condições da próxima partida para uma nova frota de navios. Preventivamente,
o rei de Portugal ordenou sigilo sobre todas as cartas de navegação da viagem de Vasco da Gama, sob pena de morte. Já desde essa época, conhecimento era poder e riqueza. O planejamento de uma nova expedição já estava em andamento. Enquanto Vasco da Gama tinha viajado com apenas 4 pequenas naus para o Oriente, o que agora estava sendo planejado para sair de Lisboa não era uma frota. Era uma poderosa armada do rei de Portugal.